Boa noite, turma tricolor. Tá certo? 14ª rodada. Fluminense sofreu mais uma derrota. Agora para o Internacional, lá no Beira-Rio. 2-0. Gol do Bernabé e do Alejandro. Bom, aqui eu quero fazer umas críticas mesmo ao time do Fluminense e à estratégia que o Zubeldia implantou para jogar diante do Internacional. Para mim, o Internacional não fez esforço de nada para ganhar de 2-0. Poderia ter saído mais, com um placar mais elástico. Mas o que percebe-se é que alguns jogadores do Fluminense, principalmente quando o Zubeldia coloca para jogar, ele tem um desempenho ruim e péssimo. Então eu vou logo citar bem aqui, JK, certo? Só prendendo a bola, tá certo, queda de letra. Outra, Bernal e Alisson no meio campo, no primeiro tempo, não é isso? Dois jogadores que não têm articulação e nem inspiração, cara, nem criatividade para colocar os nossos atacantes na cara do gol. Não é isso? Te viu? Então o Fluminense, com essa formação de 3 zagueiros, James, o Milan e o Freitas, é para não pegar gol. Nas laterais, Samuel Xavier e o Arana, não, parece que se eles eram para subir, eles não subiam. Então ficava praticamente com a linha de 5 no meio, na linha defensiva do Fluminense. E só 2 meio-campistas, o Alisson e o Bernal, que para mim o Bernal é volante que não tem criatividade, não tem organização de jogada, só sabe mesmo marcar e falta e pisa em cima da bola. É desastrosa a atuação do Bernal. O Alisson ainda tentando fazer alguma jogada, mas não tinha aquela criação e nem criatividade de jogadas, né, pessoal? Então, o que faltou para o Fluminense no primeiro tempo foi um jogo apático, sem intensidade, sem criação, tá certo? Errando muitos passes, ou jogo faltoso. É muito jogo faltoso de ambas equipes, tanto um lado como do outro, e muitos cartões amarelos, né, pessoal? Ou seja, para os nossos laterais faltavam uns cruzamentos mais eficazes e efetivos, que não subia no segundo tempo, ficava um jogo amarrado. Também o jogo também do Internacional, só esperando os erros do Fluminense. Foi isso que aconteceu. Numa roubada de bola, o seu James, que ultimamente não vem jogando bem, simplesmente não antecipa a jogada com o Bernabé. Bernabé faz uma tabelinha com o meio campo, recebe na cara do gol do Fábio, e aí não tem cobertura, e coloca nas pernas do Fábio, fazendo 1-0, né? Bom, e aí, o que esperava do Fluminense no segundo tempo? Era o quê? Empatar o jogo. Pois bem, turma, bora entender aqui o caso aqui de algumas coisas que a gente tem que relatar para vocês, né, pessoal? Por que o Zubeldia não colocou o time titular para jogar no primeiro tempo? E quando foi no segundo tempo, fez algumas alterações que até o Fluminense melhora nessas transições de passe, nessa organização de jogadas, tanto na esquerda e na direita. Mas só que é o seguinte, quando ele coloca alguns jogadores, por exemplo, o Serna recebeu uma bola de cara para o gol que o Savarino colocou ele. Simplesmente o que ele fez? Ele perdeu. Mas antes disso, o seu Arana bobeou numa jogada do seu lado, deixou, né, o Vitinho tomar a sua frente, o Fábio defendeu, mas aí não teve cobertura e saiu o segundo gol do Inter ainda no segundo tempo. Aí o Zubeldia resolveu fazer algumas alterações, colocou Castilho, colocou Hércules, colocou vários outros jogadores, tá bom? Até anotei aqui, turma, aqui, tá certo? O Serna, ridículo, tá certo? Não tem condição de receber uma bola daquela e perder um gol daquele. Então não dá, pessoal, fica meio complicado. Com isso, o Fluminense 26 pontos, não vai sair, e vê a aproximação lá no G4. A aproximação dos times que vem aí no Campeonato Brasileiro vem se aproximando cada vez mais. Então, isso foi uma derrota que vai pressionada agora para jogar contra o Rivadavia, lá na Argentina, 9h30 da noite, na quarta-feira, precisando ganhar o jogo. Então, o Fluminense vai sob pressão, porque se perder lá na Argentina, praticamente adeus o Zubeldia, porque não aguenta mais ele fazer algumas estratégias que às vezes não dá certo.
não é sorte, é estratégia. Entendam bem, é estratégia, tá bom? Então, pessoal, não pode. Fica meio complicado a gente tentar entrar na cabeça do Beldia para dizer, rapaz, é que tá errado. O primeiro tempo do Fluminense foi muito apático. Não tinha necessidade de jogar com 3 zagueiros. E colocar alguns reservas que não tem condições. Agora eu destaque aqui, porque o Soteldo entrou bem, né, como titular, fazendo as suas jogadas na esquerda, na direita, se movimentando bem. Gostei da atuação do Soteldo, tá bom? Savarino também deu outra movimentação, com mais criatividade, passos assertivos. Para os nossos atacantes, são atacantes que não faz, tá certo? Não tem condição. Savarino chutou uma bola, mas o goleiro do Inter defendeu. Joaquim também chutou, o goleiro do Inter também defendeu. Quer dizer, a gente precisava desse, o jogo do segundo tempo do Fluminense, que fosse no primeiro tempo. Mas aí, já estava 1-0 o Inter no primeiro tempo, fez mais um no segundo tempo, o Fluminense não conseguiu nem sair do zero, né, do placar. Foi 2-0, e aí, pessoal, corre um risco muito grande, nesse caso aí, porque vai pressionado lá para Argentina, tá certo? Na tabela de classificação, o São Paulo empatou, Flamengo empatou, Palmeiras empatou. Se o Fluminense é o terceiro, agora a expectativa, pelo menos empatar ou então ganhar o jogo, porque passaria o adversário do Flamengo. Mas não, resolveu perder, porque dá essa estratégia errônea do Zubeldia de mais uma vez pecando na hora de escalar o time. Eu pergunto, não tem jogador da base não para correr na frente, pessoal, para fazer mais manutenção? Serna não dá, pessoal, Serna não dá. Canópolis também não fez nada, tá certo? Serna não dá. O Serna, ele se atrapalha com a bola, bota a bola, ele pisa em cima da bola. Então, na hora que é para fazer o gol, ele perde o gol. Aí não dá, fica meio complicado para o Fluminense. Agora, né, no Brasil, não vou dizer no brasileiro, mas precisava ter uma vitória e também fazer um jogo bom de atuação. No segundo tempo melhorou mais, mas aí já era tarde, já estava 2-0. E o Inter se movimentou de acordo com o ambiente do jogo, estava sendo mostrado, colocou mais um atacante e se fechou e nos contra-ataque, tá certo? Agora, eu percebi que como o Zubeldia tirou o James, aí ficou 2 zagueiros canhotos, o Milan e o Freitas. Aí tem hora que a bola ia pro Freitas lá na direita, ele não chutava com a direita, ele puxava para a esquerda. Então fica meio complicado, né? A situação de saída de bola fica ruim com o Freitas. Tá vendo o Freitas jogando lá do lado direito, pessoal? Mal jogando lá no lado esquerdo dele. Tá certo? E, mais uma vez, destaque negativo aqui para o time todo, mas mais ainda as minhas críticas vão para o Arana, que vacilou ali, né? Deixou o Vitinho chegar nas suas costas, e outro, aquele gol perdido do Serna, tá certo? Que poderia dar outra movimentação ao jogo, tá bom? Então, aqui é minha indignação mesmo com o time do Fluminense, que muitas vezes ele segue uma sequência de ganha, aí depois ele cai de rendimento, tá bom? Então vamos aguardar quarta-feira como é que será a estratégia do Zubeldia para esse jogo, como se fosse uma final contra o Rivadavia, porque se perder lá dentro, tchau, fase de grupo da Libertadores para o Fluminense. E aí, você sabe, o Fluminense sai na fase de grupo, pro grupo que tem o Fluminense era para estar em primeiro, pessoal. Nós somos o último colocado com 1 ponto. Então, essa derrota aí no Brasileirão não foi bom, é ruim, é péssimo, porque a gente vai pressionado para jogar, e jogar bem, e fazer um bom jogo lá na Argentina, contra o Rivadavia, tá bom? Então, pessoal, essa aqui é minha indignação mesmo com a atuação do Fluminense, que hoje, quando eu vi a escalação, eu digo, ele vai se fechar. E depois, quando vai para fazer algumas modificações, e aí já é tarde demais, tá bom? Então, essa aqui é a minha análise, né, do pós-jogo. Só queria dizer o seguinte, pessoal.
Se você está comigo aí, se você apoia aí, esse Zubeldia já pode ser demitido. Será? Porque até agora não está encontrando soluções com o elenco que tem o Fluminense. Tá bom? Então, deixa o like, compartilhe, deixa os seus comentários aí para a gente poder responder, tá bom? Faça a sua inscrição. Boa noite.